Boa noite, pessoal. Eu sou o Wallace, do grupo de contas condominiais, e eu vim apresentar a nossa segunda entrega, a nossa evolução do nosso projeto. Então, só relembrando, a gente está trabalhando com dados de um condomínio e principalmente com as variáveis de receitas e despesas, e a gente quer analisar como está se dando, né, no decorrer do tempo, essa relação de receitas e despesas, se o condomínio está devendo mais do que está arrecadando. Então, isso é uma forma da gente ter um controle, né, ali por meio de um BI, de um dashboard, um controle mais instantâneo de como estão as contas desse condomínio. Então, como eu já falei, as receitas e as despesas são as principais variáveis que a gente vai analisar. A gente vai fazer isso tanto descritivamente, como por meio de uma análise de série temporal. Então, vamos lá, isso aqui é só para dar uma relembrada no que a gente está trabalhando. Então, o nosso primeiro dashboard, o nosso primeiro painel, ele é o panorama geral. Nós temos o filtro, então aqui no calendário a gente pode selecionar um filtro de um determinado período. Aqui no calendário a gente pode selecionar o filtro de um determinado período e automaticamente a gente atualiza as receitas, despesas e a razão, né, que é a relação entre as receitas e as despesas. Logo após a gente tem o gráfico de linhas, né, a série dessa relação de receitas e despesas. E logo embaixo temos esse tree map que ele mostra quais são os tipos, né, a origem das receitas e a origem das despesas. Por exemplo, se são receitas financeiras, antecipação de receitas, ordinárias, espaços comuns, ou se são despesas de manutenção, contratos, administrativas, financeiras. A cor, a tonalidade do nosso tree map, ela representa o valor gasto em cada categoria. E aqui, se a gente for passar o mouse em cima, dá para ver tanto o nome completo da categoria quanto a frequência. Então, a gente vê aqui de primeira que as receitas financeiras, elas são tanto as que mais gastam, né? Então, a gente tem o maior valor, maior gasta não, né? Porque é receita, então a gente tem a maior arrecadação financeira, e ela também é a com maior frequência, 30. E essa frequência aqui também a gente pode visualizar nesse gráfico pelo tamanho do seu quadrado aqui, né? Que às vezes vira um retângulo. Então, esse é o nosso panorama geral. Após o panorama geral, nós temos a análise de série temporal. Até então, a gente só tem a decomposição da série, né? A série temporal é um ponto que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, até porque nem todos os membros do grupo já cursaram a disciplina, então a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, no momento a gente tem a decomposição da série, mas futuramente, né, para a entrega final, nós vamos incluir tanto os ajustes dos modelos quanto a análise de outliers. Então, aqui no primeiro momento, a gente tem a decomposição tanto da série quanto a sua tendência e sazonalidade, por um determinado período também que pode ser selecionado. A comparação entre períodos, a gente quer ver a relação em um período X e um período Y, como é que foi essa relação de receitas e despesas. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou do mês 7 de julho de 2018 até dezembro de 2018 e de julho de 2019 até dezembro de 2019, como que se dá essa relação? A gente vê que no período 1 e no período 2, as receitas versus as despesas, essa proporção, ela não se alterou muito. Aqui em 2018, a gente teve 47,7%, em 2019, 49,8% de despesa, enquanto de receita em 2018 foi 52,3% e em 2019 foi 50,2%. Então, meio que a carinha ali do gráfico de setores não mudou muito. Então, a ideia aqui é justamente essa. A gente ainda está avaliando se vai ser essa que é a melhor abordagem, mas até então a ideia aqui é que você possa ter esse comparativo entre dois períodos. E ao final do nosso trabalho,
nós temos a base de dados, né, com os detalhes, caso a pessoa queira explorar um pouco mais, ver o que está acontecendo ali. Por exemplo, se você tem aqui vermelhinho, que seria um valor negativo, tem uma receita aqui que está dando negativa, que a gente pegou do nosso próprio da base de dados que foi disponibilizada, às vezes não seria muito bem isso e tudo mais. Então, às vezes você quer ver os detalhes, ver se está fazendo sentido, então a gente quis disponibilizar também. Então, até então é isso. Nós vamos para a entrega final, nós vamos continuar nesses 4 relatórios, nesses 4 painéis e aprimorando, e principalmente o que falta, a parte que está mais assim, que falta mais para ser concluída, é a parte da análise de série temporal. Então vai ser o nosso maior desafio até agora. Então é isso. Muito obrigado e boa noite para todos.